Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, Alisson aqui novamente para a gente fazer um estudo hoje a respeito do que é o Evangelho, né? É um tema que eu considero muito relevante, muito urgente, diga-se de passagem, em virtude do momento em que a Igreja de Cristo vive hoje, dos ataques que a Igreja tem recebido do mundo e de Satanás. Eu acho muito conveniente que a gente se faça essa pergunta, o que é o Evangelho, e que a gente descubra uma resposta bíblica para essa nossa pergunta. Então, vamos começar o nosso estudo de hoje com a leitura da passagem de 1 Coríntios 15, do verso 1 até o verso 7, e também 1 Coríntios 15, o verso 19, tá? Eu tenho aqui a projeção, mas se você quiser pegar a sua Bíblia aí também para acompanhar com mais facilidade, vai deixar o nosso trabalho aqui um pouco mais fácil também, beleza? Então vamos lá, abrir a Bíblia aí em 1 Coríntios 15, do verso 1 ao 7. Vou projetar aqui o texto. O apóstolo Paulo, então, aos Coríntios, diz assim: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Agora o verso 19, ainda do mesmo capítulo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Tá? É bom que você já note que o meu objetivo aqui não é fazer uma pregação e expor esse texto em seus detalhes. Tá? Nós vamos fazer um estudo sobre o que é o Evangelho e nós vamos usar essa passagem de 1 Coríntios como a nossa referência. Tá bom? Então, a partir daqui, o que a gente tem? Se a gente puder traçar um breve contexto sobre a carta de Paulo aos Coríntios, e trazendo um pouco também do contexto da vida de Paulo e como ele conheceu, como ele fundou a igreja em Corinto, né? A igreja foi fundada a partir da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, juntamente com Silas, até a região onde ele sai da região da Ásia, do Oriente, e vai para a Europa por meio da Macedônia, e depois chega na província da Acaia, um pouco mais ali ao sul, na região da Grécia, onde hoje é a Grécia, e sendo Corinto a principal cidade da região da Acaia, juntamente com a cidade de Atenas. Tá? Mas Corinto realmente é uma cidade muito proeminente, uma cidade muito grande. O apóstolo Paulo, então, passa um tempo lá, onde ele funda essa igreja, tá? Onde ele prega a palavra da salvação, ele prega o evangelho, pessoas são convertidas, surge ali uma comunidade cristã nessa localidade, e depois que Paulo passa dali, depois que Paulo vai embora, e ele está em Éfeso, já na sua terceira viagem missionária, surge a necessidade de escrever a carta que nós temos aqui no cânon das Escrituras, que a gente conhece como primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Tá? Essa carta Paulo escreve primeiramente para corrigir comportamentos equivocados que estavam acontecendo na igreja de Corinto. A gente tem uma série de coisas que estavam acontecendo nessa igreja, uma carta um tanto quanto longa. Tá? E inicialmente o apóstolo Paulo se preocupa em resolver questões de divisões na igreja, partidos, né, que estavam se formando dentro da igreja. Então, a igreja estava de certa forma dividida. Paulo se preocupa em tratar disso. Paulo defende o seu apostolado. Paulo fala contra a imoralidade sexual.
Paulo explica a questão da comida sacrificada a ídolos e como os coríntios deveriam se comportar em relação a isso. Paulo faz correções a respeito do comportamento da igreja de Corinto em relação ao culto e como eles deveriam ter decência e ordem no culto, principalmente no que diz respeito aos dons espirituais, que eram muito abundantes na igreja de Corinto. Paulo precisa regular como ocorre o uso desses dons espirituais durante a realização do culto público. Veja o que encontrei. O Google falando comigo aqui. Não precisa falar não, Google. Então, e aí a gente chega no capítulo 15, onde Paulo vai explicar aos coríntios a doutrina da ressurreição de Cristo. E por que ele precisa explicar a doutrina da ressurreição? Porque muito provavelmente alguns coríntios não acreditavam em ressurreição. E a ressurreição é talvez a doutrina cristã que fosse mais escandalosa para os gregos. E não só uma ressurreição, mas uma ressurreição como defendida por Paulo, uma ressurreição de Cristo no seu corpo, uma ressurreição em corpo. Tá? E Paulo está defendendo a ideia da ressurreição dos crentes e para fazer isso ele precisa defender a ideia da ressurreição do próprio Cristo. E para os gregos que defendiam uma certa dualidade, uma diferença muito drástica entre aquilo que é a matéria, aquilo que é o corpo, e aquilo que transcende a matéria, aquilo que é espiritual. E acreditavam muitas filosofias gregas que aquilo que é material, aquilo que é corpóreo, aquilo que é físico é ruim intrinsecamente. É em si mesmo algo mal. Então para eles não faria sentido uma ressurreição em corpo, visto que o corpo é ruim. Então muitos gregos não entendiam muito bem como ressuscitar em corpo, e Paulo precisa explicar isso em 1 Coríntios 15. Tá? Nós vamos falar também ao longo desse estudo sobre a ressurreição, mas não é o foco total na ressurreição esse nosso estudo de hoje. A gente quer o foco no evangelho de uma forma geral e não apenas na doutrina da ressurreição, mas ela faz parte daquilo que é o principal aqui que nós vamos falar também, que é o evangelho. Tá? Então vamos lá para algumas características, respondendo já a pergunta o que é o evangelho e como Paulo define aqui pra gente. A gente vai voltar no texto várias vezes, mas aí eu não vou voltar nesse slide mais, então é bom que você realmente esteja com a sua Bíblia aberta para poder acompanhar as coisas que eu for falando, tudo bem? Então a primeira coisa que a gente precisa definir, e a primeira coisa que eu vou falar é isso: o evangelho é bíblico. Paulo menciona várias vezes aqui, né? Ele fala: venho anunciar para vocês uma coisa, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E ele continua: que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, na cabeça de Paulo, a coisa é muito simples. O evangelho, ele é bíblico. O evangelho, ele está nas Escrituras. Ele foi prometido, ele foi profetizado na Escritura Sagrada. Tá? Vou diminuir aqui um pouquinho para você ver aqui um pouquinho o negócio. Então ele foi prometido, ele foi profetizado na Escritura. Ele está arraigado na Escritura. O evangelho é bíblico. Ele está lá, ele está aqui na Santa Bíblia Sagrada. Quando Paulo fala Escritura, visto que o Novo Testamento estava sendo produzido neste período, provavelmente ele não está se referindo ao Novo Testamento, que ainda não existia como um corpus completamente formado. Ele está se referindo às Escrituras ao Antigo Testamento, que eram as Escrituras hebraicas e que foram transmitidas também aos cristãos primitivos e reconheciam as Escrituras do Antigo Testamento como sendo palavra de Deus também para eles que eram cristãos. É dessa Escritura que Paulo está falando. Ele está falando do Antigo Testamento. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A primeira coisa que a gente precisa se preocupar aqui é o que Paulo quer dizer que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Ele está dizendo que a morte de Cristo pelos pecados
já fora antes prevista nas escrituras do Antigo Testamento. Jesus veio em cumprimento àquilo que já era palavra de Deus profetizada há muito tempo atrás. Jesus veio cumprir as profecias que estavam nas escrituras do Antigo Testamento. Talvez aqui Paulo tivesse em mente textos bem messiânicos, claramente messiânicos, como o Salmo 22. Talvez ele tivesse um texto muito messiânico também em mente, como Isaías 53. Que são textos que claramente mostram o servo de Deus, o Messias, o servo sofredor, entregando a sua vida como mecanismo para salvar pecadores, como mecanismo para fazer a vontade de Deus, de trazer um povo para Deus, um povo santificado para Deus. Ou talvez Paulo tivesse em mente aqui a Escritura como um todo, a mensagem da Escritura como um todo. Ele não tivesse nenhuma passagem em específico, ele não está se referindo a nenhum trecho em específico da Escritura, mas ao seu corpo, ao seu conjunto total, o conjunto da obra da Escritura que testifica de Cristo. Então Paulo está dizendo assim, a Escritura como um todo talvez testifique da morte substitutiva de Cristo pelos pecados. E em seguida ele fala, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então, novamente, a gente pode vasculhar a Bíblia, né, inteira em busca de trechos que comprovem que são profecias bem claras a respeito da ressurreição de Cristo ao terceiro dia. E vai ser difícil a gente encontrar uma evidência tão clara sobre a ressurreição ao terceiro dia especificamente. A gente tem Jonas, que pode ser uma alusão àquilo, e o próprio Jesus Cristo nos evangelhos faz essa alusão a respeito da ressurreição, se referindo a Jonas. Ele diz, né, nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas, falando que referência a Jonas, que ficou 3 dias, né, no oceano, nas profundezas da terra, como Jesus ficaria 3 dias morto e depois ressuscitaria. Existe um trecho em Oséias 6, no versículo 2, que também pode ser interpretado como uma alusão a essa ressurreição no terceiro dia. Mas provavelmente o que Paulo está dizendo é que o conjunto total da Escritura, aquilo que a gente consegue espremer, a suma da Escritura, já profetizava de alguma forma, direta ou indireta, tanto a morte quanto a ressurreição do Messias prometido para os judeus. Tá? Então, muito provavelmente é isso que Paulo quer dizer. E a gente pode extrair disso algumas coisas importantes. A primeira, a Escritura é a única fonte do Evangelho. O Evangelho, ele provém da Escritura Sagrada. Ele provém da própria boca de Deus. Ele é aquilo que Deus prometeu. Desde o princípio a Adão. Desde o princípio a Adão. Né? Quando ele disse que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ele já estava pré-anunciando o Evangelho por meio daquilo que nos foi revelado na Escritura Sagrada. É isso. Então, a Sagrada Escritura é a única fonte do Evangelho. Não existe outro lugar onde nós possamos obter o conhecimento a respeito do Evangelho que não seja pela Escritura. Tá? Que não seja pela própria palavra de Deus. O Evangelho não pode de maneira nenhuma ser obtido por meio de revelações pessoais. Jamais. Não são revelações concedidas a mim, ao fulano, ao beltrano, ao ciclano, que contém aquilo que é necessário à salvação. O Evangelho é revelação de Deus entregue por meio da sua santa palavra e não pode ser obtido por meio de revelações pessoais. E muito menos. Também o Evangelho não é fruto de convicções pessoais. O Evangelho não é fruto de uma conclusão da minha cabeça. O Evangelho não é algo que eu concluo a partir de observação do mundo externo, do mundo natural. O Evangelho não é algo que eu concluo a partir da minha espiritualidade ou a partir das minhas experiências. O Evangelho é algo externo a mim.
O Evangelho chega a nós por meio das Escrituras e jamais por outra fonte. É necessário que nós tenhamos muito, mas muito cuidado com revelações evangélicas que vêm fora da Escritura, que são extra-bíblicas, que não estão aqui na palavra de Deus. Então desconfie sempre que você vê uma revelação de alguém que não está na Bíblia. A nossa imagem no slide, você está vendo algumas dessas heresias satânicas de pessoas que alegam ter revelações que não estão na Bíblia, trazendo mensagens de salvação diferentes daquilo que a palavra de Deus revela. Mas Paulo adverte a todos esses no livro de Gálatas que, ainda que um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que ele anunciou, que é o evangelho da Escritura, que seja maldito, que seja anátema, que seja condenado eternamente ao fogo do inferno, esses que evangelizam uma mensagem que não provém da Escritura, que pregam um evangelho que provém das suas próprias intuições, das suas próprias tradições, das suas próprias convicções pessoais. Um evangelho que não provém da palavra de Deus. Sejam malditos todos esses. Essa é a advertência de Paulo. Então, para Paulo, o evangelho é bíblico. Essa é a primeira coisa. O evangelho é bíblico. Ele é segundo as Escrituras Sagradas. Em segundo lugar, o evangelho é cristocêntrico. O evangelho é cristocêntrico. Olha o que Paulo fala, acompanha aí. Ele diz: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. Então, olha o que ele vai dizer. Eu entreguei a vocês o que eu também recebi. O que ele recebeu? E a primeira coisa que ele vai dizer é que Cristo. O evangelho começa com Cristo. Termina com Cristo. O evangelho é Cristo. O evangelho é cristocêntrico. Completamente cristocêntrico. O evangelho está centrado na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Não existe evangelho sem Jesus Cristo. Não existe evangelho sem a pessoa de Cristo. Não existe evangelho sem aquilo que Cristo realizou. Eu não posso separar as duas coisas. Eu não posso separar a pessoa de Cristo dos ensinamentos de Cristo ou da obra de Cristo. Essas coisas, elas andam juntas e o evangelho, ele começa com Cristo. Ele tem que ser cristocêntrico. Qualquer outra promessa de evangelho, qualquer outra promessa de salvação que não envolva Cristo é falsa, é mentirosa, é satânica, provém do inferno. Qualquer um que alegue que a salvação ela possa ser proveniente de qualquer outra fonte que não seja Cristo é um evangelho da mentira, não é o evangelho verdadeiro. Aqueles que alegam que existem outros mediadores, outra forma de termos acesso a Deus o Pai que não seja por meio de Jesus Cristo, são anátemas, mentirosos, blasfemadores, tá? Filhos de Satanás. Filhos de Satanás não têm compromisso com a verdade. O evangelho é centrado na pessoa de Cristo e de Cristo somente. Ou Cristo salva sozinho, ou Cristo não salva, não tem outra opção. Paulo não nos deixa outra opção. Ou Cristo é um salvador completo e suficiente, ou ele não é salvador nenhum. Nós não precisamos de outros mediadores. Nós não precisamos recorrer a seres humanos pecadores para termos acesso a Deus. Não precisamos disso. O evangelho é sobre Jesus Cristo. É sobre receber Jesus Cristo, amar Jesus Cristo, conhecer a Jesus Cristo, confiar em Jesus Cristo. O evangelho não é sobre dinheiro. O evangelho não é sobre prosperidade. O evangelho não é sobre bens materiais. O evangelho não se trata daquilo que eu posso conseguir nessa vida. Não se trata de conforto, não se trata de saúde. O evangelho não se trata de posse.
aqueles que pregam o evangelho da prosperidade, aqueles que pregam que venha para Jesus e você vai receber isso, você vai receber aquilo, e você vai prosperar, e seus negócios vão melhorar, e você vai ganhar mais dinheiro. Isso é o evangelho do demônio, isso não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é a própria pessoa de Jesus Cristo. Nós devemos querê-lo, desejá-lo mais que tudo na nossa vida. O evangelho de Jesus Cristo também não se trata de felicidade, não se trata de uma família feliz, não se trata de alegria, de uma família saudável, não se trata de relacionamentos interpessoais agradáveis e de uma família equilibrada. O evangelho de Jesus Cristo não se trata disso também. O evangelho se trata da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Então, aqueles que estão prometendo, falando que o evangelho, né, é você ser salvo pelas suas próprias obras mediante a intercessão de pessoas pecadoras que morreram, mentirosos. Aqueles que dizem que o evangelho é você obter posse, é você obter lucros, é você ter dinheiro, é você ter saúde, mentirosos. Aqueles que dizem que o evangelho é você ser feliz, é você ter um bom relacionamento com os seus filhos, um bom relacionamento com a sua esposa, um bom relacionamento com seus pais, relacionamentos de forma geral saudáveis, uma alegria, aquele conforto, aquela sensação de paz, mentirosos. O evangelho não se trata disso. Nada disso é o evangelho. O evangelho é centrado na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo e não em homens. E não em homens. Tenham isso em mente, tá? O evangelho, ele é o anúncio de como Deus, por meio de Cristo, como Deus, por meio de Cristo, incluiu você no drama da redenção. Existe um drama cósmico da redenção. O mundo caiu em pecado em Adão e Deus forneceu salvação para aqueles que creem no seu Filho amado. Isso é grandioso, isso envolve o universo, isso envolve toda a criação de Deus, isso envolve aspectos transcendentes. E Deus achou por bem incluir você neste drama grandioso, nessa história maravilhosa da redenção que Ele está construindo. E Ele incluiu você como um personagem nessa história. E Ele resolveu salvar você dos seus pecados. Ele resolveu redimir você dos seus pecados. Ou seja, Deus está desenhando uma história grandiosa para a sua própria glória. E por meio do evangelho você é incluído nesse drama, nesse enredo maravilhoso que é a redenção, que é a salvação. Não transforme o evangelho em como Deus pode resolver os seus draminhas pessoais. O evangelho é a possibilidade de você ser incluído no enredo de Deus. E não a possibilidade de você incluir Deus em pequenos probleminhas da sua vida cotidiana. Não se trata disso. A Bíblia está cheia de sabedoria útil e santa para a sua vida prática. A Bíblia está cheia de conhecimento sobre como você pode ter um bom relacionamento com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Isso está na Bíblia. A Bíblia tem a prerrogativa de também te ensinar isso. Mas não transforme o evangelho da salvação em um bom relacionamento. Não transforme o evangelho da salvação em bons costumes. Não transforme o evangelho da salvação em como Deus pode resolver meus problemas pessoais. Não vá para a igreja, eu quero o evangelho, eu quero Jesus Cristo, eu quero o evangelho porque Jesus vai salvar o meu marido da cachaça. Porque Jesus vai deixar minha esposa parar de minha esposa ser rixosa. Porque Jesus vai tirar meus filhos das drogas. Porque Jesus vai restaurar o meu casamento. Porque Jesus pode fazer tudo isso. Mas isso não é o evangelho. O evangelho da salvação é a história magnífica da redenção sendo construída por Deus dia após dia. E você foi incluído como uma peça nessa história. Como um personagem nessa história. Ínfimo, pequeno, uma história gigantesca, maravilhosa de um Deus todo-poderoso redimindo toda a sua criação.
se inclua no drama gigantesco, cósmico, maravilhoso da redenção. Mas não converta isso em Deus resolvendo seus draminhas pessoais. Tá? Ele pode resolver, pode. Mas se ele quiser. Mas não há promessas de que ele o fará. E isso não vai salvar você. Porque no final das contas o que conta, o que resolve o seu verdadeiro problema é ser reconciliado com Deus por meio de Cristo. Nós sabemos, nós temos certeza de quem é o centro, quem ocupa o centro das atenções no grande drama, no grande enredo da salvação que Deus está construindo. E quem ocupa o centro das atenções? Quem é o objeto central deste livro? Quem é o personagem principal dessa história de redenção? É Cristo. Cristo é o personagem principal. Cristo é o centro, o início, o fim dessa história. Começa, termina e passa por ele. Ele é o personagem central da Bíblia inteira. Ele é a suma do Evangelho da Salvação. Tá? E desde o começo a Bíblia testifica disso. Lá em Gênesis, se a gente fizer o nosso panorama aqui, Jesus é o verdadeiro e melhor Adão. Ele realmente passou no teste da tentação, no deserto, ao invés de no jardim. E a obediência dele é imputada a gente, é imputada a nós. Jesus é o verdadeiro descendente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Jesus é o verdadeiro e melhor Abel, que embora inocentemente morto, seu sangue agora clama, não por nossa condenação, mas por nossa absolvição. Jesus é o verdadeiro e melhor Abraão, que respondeu ao chamado de Deus para deixar todo o conforto da casa do Pai e sair para uma terra desconhecida e criar um povo para Deus. Jesus é o verdadeiro e melhor Isaque, que não foi apenas oferecido por seu pai no monte, mas foi verdadeiramente sacrificado por nós. E quando Deus disse para Abraão, agora eu sei que você me ama porque você não me negou o seu filho, o seu único filho. Nós também agora podemos olhar para Deus, levando o seu filho para o alto do monte do Calvário, sacrificando o Filho de Deus e dizer também para Deus, agora nós sabemos que você nos ama, porque não nos negou o seu filho, o seu único filho. Jesus é o verdadeiro e melhor Jacó, que levou o golpe da justiça que nós merecíamos. Jesus é o verdadeiro e melhor José, que à direita do rei perdoa aqueles que o traíram e o venderam e usa seu poder para salvá-los. Jesus é o verdadeiro e melhor Moisés, que fez a mediação entre o povo e o Senhor por meio de uma nova aliança. Jesus é a verdadeira e melhor rocha de Moisés, que golpeada com a vara da justiça de Deus, agora nos dá água no deserto. Jesus é o verdadeiro e melhor Jó, o sofredor, verdadeiramente inocente, que então intercede e salva os seus amigos. Jesus é o verdadeiro e melhor Davi, cuja vitória se torna a vitória do seu povo, embora eles nunca tenham levantado sequer uma pedra para alcançá-la. Jesus é a verdadeira e melhor Esther, que não apenas arriscou deixar um palácio terreno, mas renunciou à sua glória celestial. E que não apenas arriscou a sua vida, mas de fato entregou a sua vida para salvar o seu povo. Jesus é o verdadeiro e melhor Jonas, que foi lançado na tempestade da ira de Deus e por 3 dias padeceu nas profundezas da terra. Jesus é o verdadeiro e melhor Sansão, que usou a sua força para derrotar os seus inimigos e salvar o seu povo. Jesus é o verdadeiro Cordeiro Pascal, inocente, perfeito, indefeso, imaculado, morto, para que o anjo da morte passe por nós. Jesus é o verdadeiro templo, a verdadeira arca, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro descanso, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz, o verdadeiro pão que desce do céu, a escada de Jacó. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Ele é antes de tudo, nele tudo subsiste, ele é a cabeça. Ele é o primogênito dos mortos, o bode expiatório, a rosa de Saron, a estrela da manhã, a água da purificação, o sangue da aspersão, a coluna da nuvem, a coluna de fogo, a água do batismo, o pão que partimos, o vinho que bebemos, a porta das ovelhas, o bom pastor.
Ele é o Filho do homem, o autor e consumador da fé, o servo sofredor, o Messias, o ungido de Deus, o Salvador do mundo, o princípio, o fim, o soberano dos reis da terra, o Santo de Israel, o pão da vida, o Senhor dos exércitos, o ungido de Deus, o Criador do universo, o advogado, o justo juiz, a pedra angular, a rocha de ofensa, o príncipe da paz, o bispo das almas, o pai da eternidade, o verbo de Deus, a videira verdadeira, o leão da tribo de Judá, o filho de Davi, a raiz de Jessé, Cristo Jesus, o Senhor. Ele é a ressurreição e a vida. O Evangelho é sobre Cristo. O Evangelho não é sobre você. O Evangelho não é sobre a sua família. O Evangelho não é sobre o seu conforto, sobre a sua felicidade, sobre os seus problemas. O Evangelho é Jesus Cristo. Isso é o Evangelho. O Evangelho é cristocêntrico, totalmente centrado em Cristo. Do início ao fim, a história da redenção se trata dele. Dele somente. Em terceiro lugar, o Evangelho é teológico. O Evangelho é teológico. E o que eu quero dizer com isso, que o Evangelho é teológico? Eu quero dizer que o Evangelho está cheio de afirmações profundamente teológicas, que têm significados eternos. Significados eternos. Quando eu digo que o Evangelho é teológico, quer dizer que ao longo do Novo Testamento inteiro, os apóstolos, os autores da Escritura Sagrada, eles vão trazer uma série de ensinamentos a respeito do Evangelho. E para nos ensinar a respeito do Evangelho e para que a nossa compreensão, pelo menos arranhe a profundidade daquilo que é o Evangelho, os apóstolos trazem algumas analogias do mundo real. Analogias que nós podemos olhar para elas e de alguma forma enxergar nelas aquilo que Cristo fez. Porque o que Cristo fez é tão transcendente, o que Cristo fez é tão magnífico, que excede a nossa capacidade, a nossa compreensão. Para facilitar então a nossa compreensão, os apóstolos vão usar essas situações reais do dia a dia das pessoas, para que a gente possa olhar para elas e de alguma maneira tentar compreender a profundidade daquilo que Deus fez por nós em Cristo. E 4 dessas analogias eu acredito que se destacam ao longo do Novo Testamento, mas principalmente na teologia de Paulo, que é o texto que nós estamos estudando, de 1 Coríntios. Para Paulo, o Evangelho se trata de justificação. Justificação é um termo forense. Paulo usa esse termo nas suas cartas, da mesma forma que os romanos usavam isso nos seus tribunais. É um termo jurídico. Forense quer dizer isso, é um termo jurídico, é um termo de tribunal, é um termo do direito. E naquele período, o direito romano era o direito mais avançado que você podia encontrar naquela época. Não tinha nada mais avançado do que o direito romano em termos de justiça e de legalidade no mundo naquele período. O que acontece? Paulo usa o termo justificação fazendo uma referência justamente a um tribunal. Imagine a seguinte situação. Uma determinada pessoa comete um crime grave. E existe uma pena para aquele crime. A lei prevê uma punição severa para quem comete aquele tipo de crime. E aí essa pessoa está diante de um juiz. E o juiz ele precisa dar um veredito. Ele precisa dizer se aquela pessoa é culpada ou se aquela pessoa é inocente. E o veredito que aquele juiz dá é uma imputação de culpa ou de inocência. O que quer dizer imputação? Quer dizer considerar como. Então eu estou lá diante daquela pessoa, eu sou o juiz, e aquela pessoa elas estão alegando que ela cometeu um crime. Então ela é suspeita, ela é o réu, ela está sendo julgada.
Nós vamos avaliar as provas para saber se ela cometeu o crime realmente ou não. E a partir das evidências, o juiz vai declarar, ele vai imputar àquela pessoa a culpa ou a inocência. Se o juiz imputa a culpa naquela pessoa, então ela vai ser considerada culpada por aquele crime e deve arcar com a penalidade daquele crime. Se o juiz imputa a ela a inocência, então ela não vai arcar com a penalidade daquele crime. Certo? O que nós esperamos de um juiz bom, de um juiz justo, de um juiz correto? Nós esperamos que ele faça justiça. Ou seja, se a pessoa é culpada, nós esperamos que ele impute a culpa. Se a pessoa é inocente, nós esperamos que ele impute a inocência. Seria muito estranho ou seria muito incorreto se um juiz atribuísse inocência a um culpado ou se ele atribuísse culpa a um inocente. Isso feriria até mesmo o nosso próprio senso de justiça de pessoas caídas em pecado. O que Paulo diz que Cristo fez por nós é literalmente nos justificar. Deus nos justificou por meio do sacrifício de Cristo. E quando a gente vê isso nos ensinos de Paulo, isso significa que Deus imputou inocência a nós. E ao mesmo tempo imputou a nossa culpa a Cristo. Note, se alguém matar um parente, um familiar seu, e o juiz declarar que essa pessoa é inocente, você vai se sentir muito injustiçado. O que Deus deveria fazer com nós, que pecamos gravemente contra eles, insultamos a sua majestade e a sua honra infinita, era nos considerar culpados e nos condenar eternamente ao inferno. E Deus não poderia simplesmente nos declarar inocente, porque isso não seria ser misericordioso. Isso seria ser injusto. Da mesma forma que você não gostaria que um juiz declarasse o assassino de um parente seu inocente. Porque isso não é misericórdia, isso é injustiça. Mas Deus não é injusto. Ele é, ao mesmo tempo, justo e justificador daquele que crê em Jesus Cristo. Porque Deus não deixou impune os pecados que nós cometemos. Ele decretou toda a condenação que nós merecíamos por termos infringido a lei de Deus em Cristo. Os nossos pecados não saíram impunes. Nós fomos considerados inocentes. Mas não porque Deus simplesmente desistiu de nos castigar. Não porque simplesmente Deus abriu mão da sua santidade ou abriu mão da sua justiça. Nós não somos castigados porque simplesmente Deus desistiu da punição. Ele nos considera inocente porque ele atribui ou ele imputa a nossa culpa a Cristo. Cristo na cruz recebe toda a justiça de Deus que era merecida a nós. Que nos era merecida. Ele leva a culpa dos nossos pecados e nós recebemos a sua justiça. É uma dupla imputação. É uma transferência jurídica que Paulo faz. Essa é uma analogia talvez das mais importantes de toda a Escritura. Então você não pode perder isso de vista. O Evangelho se trata de justificação. O Evangelho também se trata de propiciação. E o conceito de propiciação talvez seja um pouco polêmico na Escritura, porque ele envolve um assunto que as pessoas não gostam muito de falar. A palavra propiciação no mundo antigo era utilizada num contexto de aplacar a ira de uma divindade. Até mesmo os pagãos usavam a palavra propiciação nesse contexto. Um Deus qualquer está irado e eu preciso aplacar a ira, eu preciso
apaziguar a ira desta divindade. E Paulo usa essa terminologia também para fazer uma referência à obra de Cristo na cruz. E aí você poderia me perguntar, mas Alisson, isso não seria muito primitivo, muito absurdo da parte do Deus cristão se irar? O nosso Deus é um Deus de ira? O Deus da Bíblia é um Deus que se ira como uma divindade pagã? E a resposta é óbvia que não. O Deus verdadeiro, ele não é uma divindade caprichosa, que se ira porque algumas pessoas não cumpriram seus caprichos. Não se trata disso. O Deus da Escritura, o Deus verdadeiro, é um Deus santo. É um Deus impecável, incapaz de conviver com a menor mancha de pecado. Até mesmo os anjos não são santos e não são dignos de estar na presença do Deus Todo-Poderoso. A sua santidade é tremenda, é aquilo que caracteriza a sua própria essência, o seu próprio ser. Em Isaías capítulo 6, Isaías tem uma visão. E nessa visão ele vê, né, aqueles que clamam Santo, Santo, Santo. Isso é uma forma de hebraísmo para criar um superlativo de linguagem. Da mesma forma que no português nós falamos assim, aquilo é muito bom. Por exemplo, essa comida está muito gostosa. Ou essa comida está gostosíssima. Ou muitíssimo saborosa. Isso é a forma como nós fazemos o superlativo. Os hebreus, quando queriam enfatizar de alguma forma alguma coisa, eles repetiam aquela coisa. E a santidade de Deus é o único atributo de Deus que é elevada ao grau último de superlativo. A Bíblia não diz que Deus é amor, amor, amor. A Bíblia não diz que Deus é misericórdia, misericórdia, misericórdia. A Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo. A santidade de Deus, a sua separação de tudo aquilo que é material, de tudo aquilo que é impuro. Isso permeia todo o caráter de Deus, de forma que os seus outros atributos também são inundados por sua santidade. O amor de Deus é santo, a justiça de Deus é santa. Deus não pode simplesmente olhar para o pecado e não sentir ojeriza, não sentir desprazer daquilo, porque aquilo vai completamente contra o seu caráter e a sua própria essência. Então, quando o ser humano peca, isso acende a ira santa de Deus. E a ira santa de Deus não é um mero capricho. Ela é a única reação legítima àquilo que não provém do próprio Deus. Nada é mais legítimo do que isso. Ora, aquele que ama também tem que odiar. Porque se eu amo a vida, eu odeio a morte. Se eu amo as crianças, eu odeio o aborto. Se eu amo a justiça, eu odeio a desonestidade. Se eu amo a verdade, eu odeio a mentira. E se Deus é santo, ele odeia o pecado. Ele odeia o pecado. E a ira de Deus é a justa condenação do pecador. Não tem nada mais justo do que o pecador receber a ira de Deus pelos seus pecados, pela sua desobediência, pela sua rebeldia. E Paulo está dizendo o seguinte para a gente, então, quando ele fala a respeito de propiciação. Essa analogia, ela vem muito a calhar com aquilo que acontecia no Antigo Testamento. Como que um crente no Antigo Testamento expiava a sua culpa, ou simbolizava a expiação
da sua culpa, da culpa do seu pecado. Era simples. Eu cometi um pecado no Antigo Testamento, o que eu devo fazer? Eu pego um animal, cordeiro, levo até o templo. Lá no templo, o sacerdote impõe a mão sobre o animal. Impor a mão sobre o animal naquele contexto é transferir a culpa do pecador para o animal. É como se eu dissesse, agora a culpa deste pecado está neste animal. E o que tem que acontecer com este animal agora que recebeu a culpa do pecado? Ele morre. Então o animal é morto para expiar a culpa. O sangue do animal era derramado sobre uma bacia, sobre um recipiente, em cima da Arca da Aliança, o propiciatório. Propiciatório, aquele sangue vai aplacar a justiça de Deus. Aquele sangue vai apaziguar a ira divina. Aquele animal recebeu a ira de Deus, a punição do pecado no lugar daquele pecador. No lugar do pecador. Então, a analogia, a imagem da propiciação é justamente isso. Cristo na cruz é o cordeiro imolado. Cristo na cruz recebe a ira de Deus no meu lugar e aplaca, apazigua a ira de Deus. Ele propicia a Deus em nosso favor, nos livrando da ira divina e recebendo Ele a ira que nos era devida. Outra imagem ainda que Paulo usa nas suas cartas para demonstrar aquilo que Cristo fez na cruz é a redenção. E agora nós somos levados a um contexto também na Roma Antiga, que era o contexto da escravidão. Existiam várias razões que podiam tornar alguém escravo no mundo antigo, na Roma Imperial. Podia ser conquista militar, dívida, uma série de fatores. Mas é óbvio que o desejo de qualquer escravo é tornar-se livre. E Paulo usa essa analogia. O termo redenção, ele tem a ver justamente com isso, com libertar da escravidão. A analogia de Paulo é que nós éramos escravos, nós éramos prisioneiros, nós éramos cativos do pecado e da maldade. E Cristo nos redimiu, Ele pagou a nossa liberdade, Ele comprou a nossa liberdade, para que nós não sirvamos mais ao nosso antigo Senhor, para que nós não sirvamos mais ao pecado, mas para que nós sirvamos a Ele. E nota que nós não deixamos de ser escravos, nós somos libertos do pecado para nos tornarmos escravos de Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele comprou, Ele nos comprou. E qual foi o preço que Ele pagou? A sua própria vida na cruz do Calvário. O seu próprio sangue derramado na cruz foi o preço para nos redimir da escravidão do pecado. E a última analogia que Paulo usa, a última imagem que eu quero comentar com vocês aqui, é a adoção. E apesar de existir a adoção também hoje, né, e a adoção ser uma coisa maravilhosa, né, você dá a oportunidade para uma criança órfã, uma criança que foi abandonada, uma criança que não tem pai, uma criança que não tem mãe, de ter uma família. Isso já é algo em si grandioso. Já é uma coisa maravilhosa. Mas nós não podemos pegar a adoção que nós conhecemos hoje e transportá-la para o período bíblico. Porque isso seria um anacronismo. A gente pegar um conceito atual e jogar lá atrás, há 2000 anos atrás. Quando Paulo fala da adoção, ele está falando da adoção no contexto da Roma Antiga, no contexto do Império Romano. E como que funcionava a adoção em Roma? A adoção em Roma, ela era muito comum quando um pater-famílias, um indivíduo que era o patriarca de uma determinada família e por isso o responsável espiritual e legal daquela família. Ele não tinha herdeiros. Então vamos supor, eu sou um patriarca na Roma Antiga e meus filhos já morreram ou eu não tenho um herdeiro para quem eu possa deixar as minhas posses, deixar o meu legado. Então, o que eu faço numa situação dessa? É simples, eu adoto alguém
E aquele alguém aquele alguém se tornará o meu herdeiro. Ele vai usar o meu nome e ele vai se tornar herdeiro de todas as minhas coisas. Era muito comum na Roma Antiga que estes homens de posses, eles adotassem inclusive outros homens adultos, para se tornarem seus herdeiros, para levarem o seu legado adiante, né? Por exemplo, o próprio Júlio César, considerado o primeiro imperador romano, ou que o último cônsul da república, ou coisa desse tipo, ele adotou o seu, né, sobrinho Otávio, que depois se tornou imperador de Roma. Ele considerou ele como seu próprio filho. E na Roma Antiga, aquele que era adotado, legalmente agora ele passava a ter todos os direitos daquele outro indivíduo que o adotou. Ele passava a ser o herdeiro legítimo de todas as posses, de todas as propriedades, do nome daquele que o adotou. É isso que Paulo está falando que Deus fez com a gente em Cristo. Cristo conquistou para nós uma adoção. Nós somos feitos agora herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. De todas as bênçãos celestiais e de todos os benefícios que o Pai concedeu a Ele. Nós também fomos adotados, nós somos filhos de Deus por adoção. E obtemos todos esses privilégios por meio daquilo que Cristo fez na cruz por nós. O Evangelho é teológico. Nós não podemos perder essa perspectiva de olhar para ele e extrair essas verdades profundas e insondáveis daquilo que Cristo fez por nós na cruz. Em quarto lugar, o Evangelho é histórico. Acompanhe comigo. Ele diz, né, no versículo 5 do capítulo 15, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos. O Evangelho é histórico. E o que isso quer dizer? Paulo não quer que nós acreditemos no Evangelho porque nós devemos acreditar no Evangelho. Não é por isso. Paulo não quer que nós venhamos a dar um passo no escuro. Paulo não quer que nós tenhamos uma fé em algo que não seja verdade. Paulo não quer que nós tenhamos uma fé em um mito. Nós não temos uma fé em um conto de fadas, em uma fábula. A nossa fé é centrada em verdades históricas. Verdades históricas. E Paulo está falando a respeito da ressurreição, especificamente. Jesus ressuscitou. E o que ele fez depois? Ele apareceu para Cefas. Ele apareceu aos 12. E depois ele apareceu para mais de 500 irmãos. E Paulo completa. De uma só vez. Dos quais a maioria ainda vive. Olha o que Paulo está dizendo. A maioria ainda vive. Ele está dizendo para os coríntios assim, ó, vocês não precisam acreditar porque sou eu que estou dizendo não. Não acreditem só porque eu estou dizendo. Não acreditem só porque Pedro disse. Não acreditem só porque o pastor da sua igreja disse. Vai lá, meu irmão. Confere. Confere. Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. E muitas delas estão vivas. Algumas delas estão aí na sua igreja. Pergunte para elas se isso é verdade ou não. Pergunte a elas. Deus não espera que nós acreditemos em algo que não seja verdade. Nossa fé é em Jesus Cristo. No Cristo que encarnou, viveu, morreu e ressuscitou na história. É real, ele veio. Ele existiu de fato. Jesus Cristo não ressuscitou nos nossos corações. Jesus Cristo não é um mito do qual nós podemos extrair verdades profundas. Jesus Cristo é o Deus encarnado no mundo, habitou entre nós.
Eles tocaram nele, eles falaram com ele, eles comeram com ele. Nossa fé é centrada em fatos históricos reais. Fatos históricos reais que podem ser atestados por meio das testemunhas oculares no tempo do Novo Testamento. E que chegou até nós por meio da transmissão de um texto divinamente preservado de forma ordinária. Deus preservou a Escritura Sagrada da melhor forma possível. Não existe nenhum texto da antiguidade que tenha sido tão atestado, que tenha sido tão bem preservado, tão conservado, intacto, inalterado, quanto o texto da Sagrada Escritura. É óbvio que isso é um tema complexo que nós podemos abordar em outras oportunidades. A transmissão do texto do Novo Testamento, como que o cânon da Escritura chegou até nós. Nós podemos abordar isso de uma forma mais aprofundada, isso merece um curso inteiro, talvez. Né? Mas nós podemos crer que a nossa fé é histórica. Deus não quer que nós tenhamos fé na fé. A nossa fé não é um salto no escuro, a nossa fé não é cega. Deus não requer que nós acreditemos em mentiras. Você não precisa acreditar só porque você tem que acreditar. Você não precisa ter medo de acreditar, porque os eventos que estão narrados aqui são miraculosos. Mas eles são reais. Reais. E eles foram registrados por testemunhas oculares, por pessoas que viram, que participaram desses eventos. Escreveram, e os textos foram copiados aos milhões, aos milhares, e foram transmitidos de forma providencial por Deus até nós. Nós podemos crer nisso, nós não precisamos ter medo. Quando um liberal teológico, né, quando um pseudocientista ateu todinho chega para questionar a sua fé, você não precisa apelar para o sentimentalismo. Ah, eu creio porque eu creio. Ah, eu creio porque sim. Não, eu creio porque essa é a verdade histórica. Deus encarnou na história, viveu como um homem, foi tocado, comeu. Esse Deus morreu na cruz por mim. E eu posso provar isso por fatos históricos. Isso está registrado. É a verdade da palavra de Deus. Certa vez eu vi um pastor e ele disse uma frase que me deixou absolutamente chocado. Ele disse assim: ainda que tudo que esteja na Bíblia não seja verdade, ainda que Jesus nem tenha existido, viver o que a Bíblia diz já vai ter valido a pena. Vou repetir o que ele falou. Ele falou assim, que ainda que tudo isso daqui na Bíblia seja mentira, não seja verdade, que ainda que Cristo sequer tenha existido de fato, ele ter vivido uma vida cristã vai ter valido a pena. E meus irmãos, eu digo para vocês, isso é uma mentira de Satanás. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A vida cristã, ela só é verdadeira e ela só faz sentido porque Jesus existiu, porque Jesus é real, porque os fatos narrados na Bíblia são a história verdadeira sendo narrada. Se Cristo não existiu, se Cristo não ressuscitou, ou se a nossa esperança, né, não vai além desta vida, se a palavra de Deus não é verdadeira, a vida cristã não vai ter valido a pena. Pelo contrário, nós seremos os mais tolos de todos os homens. Nossa fé é completamente inútil. Tá? Se Cristo não existiu, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Essa é a verdade. Então nós não podemos acreditar nisso. Nós não podemos acreditar nisso. As verdades da Escritura são verdades fundamentadas no testemunho de pessoas que viram os eventos que aconteceram e preservaram a autenticidade e a narração destes eventos para nós da melhor forma possível para aquele período. Não teria outra maneira disso ter chegado até nós.
E Deus, pela sua obra providencial, trouxe essas verdades históricas até nós hoje, para que nós creiamos nela firmemente e tenhamos uma convicção inabalável daquilo que Cristo fez por nós. Então o Evangelho é histórico. E qual é o conteúdo do Evangelho, então? Qual é o conteúdo? Do que se trata o Evangelho? Paulo resume o conteúdo do Evangelho em alguns pontos. Ele diz, primeiro, Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso é uma formulação doutrinária da igreja primitiva, que é um resumo da expiação. Como Deus tira a nossa culpa e permite que sejamos salvos mesmo sendo pecadores. Ele faz isso por meio da morte de Cristo. E aí que entra aquilo que nós comentamos anteriormente. A justificação, a redenção, a propiciação, a adoção. Então, falar que Cristo morreu pelos nossos pecados é dizer que ele foi o nosso substituto. Ele recebeu a culpa no nosso lugar. Ele recebeu a condenação no nosso lugar. Ele recebeu a ira no nosso lugar. Ele nos fez participantes da sua justiça. Ele nos fez participantes da sua herança. Cristo morreu pelos nossos pecados. É um resumo doutrinário da expiação. Cristo foi sepultado. Cristo não era um espírito. Cristo não era uma miragem. Cristo não era um holograma sobre a terra. Não, Cristo era humano, como eu e você. Tão humano quanto eu e você. E ele morreu. E ele foi sepultado. Quando Cristo morreu, ele não evaporou. Quando Cristo morreu, ele não foi simplesmente desapareceu. Ele não simplesmente desapareceu. Quando Cristo morreu, o seu corpo ficou e ele foi sepultado. Tinha lá uma cova para ele, um sepulcro para ele, onde ele foi colocado. Foi sepultado faz referência à realidade histórica da morte de Cristo e da sua humanidade. É um testemunho de que ele de fato morreu no lugar dos seres humanos. Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o terceiro ponto. Esse é o terceiro ponto do conteúdo do Evangelho. A ressurreição de Cristo é a vindicação de Deus de que Cristo realmente cumpriu a vontade do Pai. De que o Pai aceitou o sacrifício de Cristo e o retirou com seu poder sobrenatural da morte. Ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo para que o seu corpo não visse corrupção. Isso é a prova cabal de que o sacrifício de Cristo foi aceito e que a culpa dos seus eleitos foi expiada, de fato, na cruz. Em quarto lugar, depois de ressuscitar, ele apareceu. Ele apareceu de volta, para que não restasse dúvidas que o corpo de Cristo não foi roubado do túmulo, não deram um sumiço no corpo de Cristo, ele não foi para as Índias, ele não foi para a Índia pregar o budismo, sei lá, qualquer coisa assim. Não, ele morreu, foi sepultado, ressuscitou e depois ele apareceu. Ele apareceu. E ele apareceu primeiramente aos apóstolos. Os apóstolos foram as primeiras testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. E amém, irmão. Por que os apóstolos mentiriam a esse respeito? Afirmar a ressurreição de Cristo custou a vida de muitos cristãos. Por que eles afirmariam que viram Cristo ressurreto, correndo o risco de morrer, se eles não tivessem visto? Por que eles fariam isso? Porque na hora H mesmo, onde a vida deles estava sendo testada, falou, você viu Cristo mesmo? Ele ressuscitou mesmo? Se você falar que sim, você vai morrer. Então, e eles morriam felizes. Quantos cristãos foram perseguidos e mortos por afirmarem a ressurreição de Cristo? Quantos? Por afirmar que viram o Senhor ressuscitado. Ele apareceu. Tá? Isso é evidência da sua ressurreição cabal e histórica. E agora, acompanhe comigo no verso 3. Paulo diz, antes de tudo,
antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. E aí ele vem com o conteúdo do Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi ressuscitado, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Olha o que Paulo está dizendo. Antes de tudo, ou antes de qualquer coisa, quando eu conheci vocês, antes que eu falasse qualquer coisa, antes de tudo, a primeira coisa que eu fiz foi entregar a vocês o que eu também já tinha recebido. E o que foi que eu entreguei a vocês? O Evangelho. Antes de qualquer coisa, eu entreguei a vocês o Evangelho. Eu não entreguei mais nada além do Evangelho. Quando Paulo faz essa afirmação, antes de tudo, né, isso é uma tradução, obviamente, do texto grego original. E que também poderia ser traduzida corretamente como: entreguei a vocês o que era mais importante. Aquilo que era mais importante. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu entreguei a vocês o que era mais importante de tudo. E o que era mais importante de tudo? O Evangelho. Foi isso que eu entreguei para vocês. O Evangelho é o mais importante. O Evangelho é o centro. O Evangelho é a substância. O Evangelho é o foco. O Evangelho é o alvo. O Evangelho é o ápice. O Evangelho é o clímax de toda a história da redenção. Óbvio, outros eventos da história da redenção são extremamente importantes. Mas o Evangelho, e só o Evangelho, é o mais importante. É o mais importante. Se eu tiver que falar uma coisa só, eu vou falar o Evangelho. É isso que Paulo está dizendo. E antes de qualquer coisa, a primeira coisa que eu fiz quando eu conheci vocês foi entregar a vocês o Evangelho. E o que é o Evangelho? Paulo diz: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a um monte de gente. Isso é o Evangelho. Essa é a substância. Esta é a essência da Escritura. É o centro, é o ápice, é o clímax. E por que eu estou enfatizando tudo isso? Porque é muito comum que cristãos percam de vista o Evangelho. É muito comum que nós comecemos a nossa caminhada cristã pelo Evangelho e de repente nós nos vemos preocupados com coisas secundárias. E de repente nós nos vemos longe do Evangelho. Porque nós podemos assumir o Evangelho. Ah, tudo bem, o Evangelho eu já sei. Vamos para coisas práticas. Vamos para coisas mais práticas. Ah não, o Evangelho eu já sei. Beleza, eu sou salvo por meio de Jesus Cristo, pela fé na cruz, justificação e tal. Agora, como é que eu posso ser um bom pai? Ah não, tudo bem, o Evangelho eu já sei, já entendi a cruz, já está entendido, a cruz está totalmente entendida. Agora me diz aí, como é que eu posso votar melhor? Como é que o cristão se relaciona com a política? Ah não, tudo bem, eu já entendi, Jesus Cristo, beleza, ressuscitou, tal, Jesus encarnou, tudo bem, mas me fala aí, como é que eu posso criar meus filhos? Isso é urgente, meus irmãos. Isso é urgente. Não podemos tirar o foco do Evangelho. O Evangelho é o mais importante. Não só no começo. Em toda a nossa caminhada cristã. Tirar os olhos do Evangelho é perder o próprio Cristo. É perder o próprio Cristo. Cuidado. Cuidado. Cuidado com o moralismo cristão sem Cristo. O Evangelho não é sobre obras. O Evangelho não é sobre regras. O Evangelho não é não fumar, não beber, não adulterar, não matar, não roubar. Isso não é o Evangelho. É óbvio, Deus não quer que nós façamos essas coisas. Mas isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é que Cristo morreu pelos nossos pecados. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Isso é o Evangelho. Isso é o cerne. Isso é o mais importante.
É muito comum hoje nós vemos pessoas enfatizando a moralidade, enfatizando o moralismo como se fosse o próprio avanço do evangelho da salvação. Como se a minha maior preocupação fosse fazer as pessoas adotarem uma conduta, uma ética, uma moral cristã e não anunciar o próprio Cristo para aquela pessoa. Não anunciar o próprio Cristo. E aí eu avanço pautas cristãs de moral, né? Vamos proibir as drogas, vamos proibir o aborto, e é óbvio, todas essas coisas são justas e boas. E Deus não quer que as pessoas usem drogas, e Deus não quer que as pessoas abortem. Mas levar a moral cristã sem o próprio Cristo vai te levar para o inferno com uma boa conduta diante dos homens. O que salva não é a moral cristã, o que salva é o próprio Cristo. É o próprio Cristo que salva. Cuidado, nós não podemos transformar o Evangelho, que são as boas notícias da salvação, em bons conselhos. Como eu disse já antes, a Bíblia está cheia de sabedoria para a nossa vida prática. A Bíblia está cheia de sabedoria, cheia de conhecimento que nós podemos pegar e aplicar na nossa vida, em várias circunstâncias. A Bíblia tem conhecimento útil que deve ser ensinado sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre relacionamentos, sobre conduta, sobre o trabalho, sobre a política, sobre o mundo de forma geral. Mas isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho da salvação. Eu posso aprender na Bíblia como eu devo conduzir a minha vida profissional, que eu devo ser ético, que eu devo obedecer o chefe, trabalhar o melhor possível, porque eu não estou trabalhando para ele, mas para Deus. E isso pode me render promoções e cargos e um salário melhor e uma vida melhor para minha família, mas isso não é o Evangelho da salvação. Sabedoria bíblica sem Cristo. Você vai para o inferno com sabedoria bíblica sem Cristo. Por quê? E, cara, o que eu mais vejo é a gente transformando o Evangelho, as boas novas, em bons conselhos. E aí ela chega para a pessoa e vai evangelizar. E ao invés de falar de arrependimento, de pecado, de graça, de fé, de cruz, ela fala assim, não, vem para Jesus porque ele tem um propósito para a sua vida. E qual é o propósito de Jesus para a minha vida? O propósito de Jesus para a sua vida, ele vai restaurar o seu casamento, ele vai restaurar os seus filhos, Jesus vai fazer isso, Jesus vai fazer aquilo. E não, Jesus não prometeu nada disso. Jesus prometeu salvação do pecado, da ira de Deus, por meio da fé no seu Evangelho. Não existe salvação sem cruz. As pessoas precisam saber do que elas estão sendo salvas. Elas estão sendo salvas da ira justa de Deus contra o pecado. Elas vão para o inferno se elas não crerem em Jesus Cristo. Não se trata de uma vida melhor, não se trata de prosperidade, não se trata de felicidade. Se trata de se arrepender dos pecados e crer no Senhor Jesus Cristo, fugir da ira vindoura. Se trata disso. Cuidado com heroísmo bíblico. Muitas vezes a gente usa as histórias da Bíblia como exemplos a serem seguidos. Nossa, eu queria ter a fé do fulano, eu queria ser corajoso como Davi, eu queria ter a fé de Abraão, Nossa, heroísmo bíblico. E usar os personagens bíblicos como exemplos de conduta, como se isso fosse o Evangelho da salvação. Eu queria ser igual Davi. Eu queria ser igual fulano. Agir igual ciclano. E não se trata disso. Todas essas pessoas foram pecadoras, miseráveis. Igual a gente. Todas elas. Todas elas foram salvas. Não por suas próprias obras. Não por seus próprios méritos, seus próprios esforços. Elas foram salvas somente pela graça de Cristo. É a graça de Cristo que salva. Isso é o mais importante. Então, quando você lê a sua Bíblia, quando você estiver na sua igreja, pense no Evangelho. Isso que importa. Foco na cruz. Quando Paulo chega e começa a carta aos Coríntios, ele fala, porque eu não me propus a saber nada
diante de vocês a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Nada mais importa. Isso é o mais importante. Se você só tem uma coisa para falar, fale isso. Só tem uma coisa para falar, fala isso. Isso é o mais importante. Isso é o evangelho da salvação. Lembrem-se, quando Jesus esteve na Terra, quando Jesus estava aqui na Terra, Jesus deu vários ensinamentos de conduta, né? Vários ensinamentos sobre como nós podemos obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Mas é muito interessante a gente notar que Jesus se opôs a muitas pessoas. Ele se opôs, ele confrontou muitas pessoas. Mas a gente não tem muitos relatos de Jesus confrontando publicanos, que eram cobradores inescrupulosos de impostos, que usavam o cargo de cobradores de impostos do Império Romano para roubar as outras pessoas, extorquir as outras pessoas. E a gente não vê duras repreensões de Jesus aos publicanos. A gente não vê duras repreensões de Jesus às prostitutas. A gente não vê duras repreensões de Jesus aos adúlteros. No entanto, o grupo ao qual Jesus mais se opôs, o grupo ao qual Jesus mais confrontou, mais debateu, foram os fariseus. Isso deveria chamar a sua atenção. Por que isso deveria chamar a sua atenção? Porque os fariseus eram o grupo um dos mais rigorosos grupos do judaísmo. Eles eram pessoas extremamente zelosas da lei, extremamente zelosas da escritura. Muitos deles tinham as escrituras do Antigo Testamento decoradas, ou pelo menos grande parte da escritura do Antigo Testamento decorada, de cabeça. Eles dedicavam muito tempo da sua vida a ler a palavra de Deus, a interpretar a palavra de Deus, a aplicar a palavra de Deus. Eram pessoas santas, preocupadas com todo o aspecto da lei cerimonial, da pureza cerimonial, extremamente preocupadas com isso. E ainda assim foi o grupo que Jesus mais se opôs, que Jesus mais confrontou. Isso acontece por conta do seguinte. Olha o que eu deixei escrito aí para você. Muitas vezes nós precisamos dar a Deus, nós preferimos, aliás, dar a Deus um papel de coadjuvante no drama da redenção. E redefinimos a redenção de acordo com a nossa própria pauta. Família cristã, sexualidade cristã, prosperidade, felicidade, bons conselhos, relacionamentos. E todas essas coisas são temas a serem ensinados. E a Escritura tem muita sabedoria sólida sobre esses pontos, como eu já disse. Mas esses pontos não são as coisas mais importantes. A menos que Cristo, e somente Ele, seja publicamente exibido, pregado, como crucificado, diante de nós, dia após dia, na palavra e nos sacramentos, nós vamos ser iguais aos fariseus. Nós vamos ser iguais a eles. Questionaram Jesus sobre vários aspectos da vida cotidiana. Casamento, sexualidade, família, divórcio, adultério, política, impostos. Questionaram Jesus sobre tudo isso. Cheios de conteúdos importantes. Eles perderam de vista o próprio evangelho da salvação. Eles estavam diante do Cristo encarnado, eles estavam diante do verbo da vida, do próprio Deus na frente deles, em carne e osso. E eles estavam preocupados com política, com impostos, com sexualidade. Eles perderam o foco. Perderam o foco do próprio Deus na frente deles, porque eles estavam preocupados com coisas secundárias. Cuidado.
Porque o evangelho da salvação é a única coisa que é o poder de Deus para a salvação dos pecadores. Ele é a única coisa que é o poder de Deus para a salvação dos pecadores. Não existe mais nada. Saber cosmovisão cristã, política cristã, ética cristã, isso não salva ninguém. Isso não salva ninguém. O que salva é depositar a fé tão somente no Senhor Jesus Cristo, na sua pessoa, e confiar naquilo que Ele fez por nós. Amém.